A trajetória de Richard Gere vai muito além da fama, dos tapetes vermelhos e dos grandes sucessos de Hollywood. Sua história é marcada por uma busca constante por significado e espiritualidade e coerência com seus próprios valores. Enquanto muitos enxergavam apenas o galã que conquistou milhões de admiradores ao redor do mundo, existia um homem profundamente interessado em compreender a vida, a compaixão e o propósito humano. Ao longo das décadas, ele enfrentou escolhas difíceis, abriu mão de oportunidades valiosas e seguiu caminhos que nem sempre agradaram à indústria do entretenimento. Sua jornada revela como o sucesso verdadeiro pode assumir formas muito diferentes daquelas normalmente celebradas pela sociedade. Uma infância simples e um espírito inquieto. Richard Gere cresceu em um ambiente simples, cercado pelos valores familiares, pela música e pelo senso de comunidade. Desde cedo, demonstrava uma curiosidade incomum sobre questões existenciais e um interesse genuíno por compreender o mundo ao seu redor. Enquanto muitos jovens buscavam apenas estabilidade e reconhecimento, ele se sentia atraído por perguntas mais profundas sobre identidade, propósito e felicidade. Seu talento para a música e para os esportes coexistia com uma personalidade reflexiva que frequentemente o levava a questionar os caminhos convencionais. Essa inquietação interior acabaria moldando todas as grandes decisões de sua vida, transformando-o em alguém disposto a desafiar expectativas em busca de algo que considerava mais verdadeiro. A busca por sentido, além da universidade. Ao ingressar na universidade para estudar filosofia, Richard acreditava que encontraria respostas para suas inquietações. No entanto, os estudos acadêmicos não foram suficientes para preencher o vazio que sentia. As reflexões teóricas despertavam ainda mais perguntas, ampliando sua necessidade de compreender a existência humana. Depois de algum tempo, tomou uma decisão corajosa: abandonar a universidade e seguir um caminho incerto no teatro. A escolha parecia arriscada para familiares e amigos, mas refletia sua convicção de que a vida deveria ser vivida de maneira autêntica. Essa fase revelou uma característica que o acompanharia para sempre: a disposição de abandonar a segurança quando ela entrasse em conflito com aquilo que acreditava ser essencial para seu crescimento pessoal. Os primeiros passos no teatro e a construção da carreira. A chegada a Nova York marcou o início de uma jornada repleta de desafios. Trabalhando em produções teatrais modestas e enfrentando dificuldades financeiras, Richard precisou desenvolver perseverança e disciplina. Os primeiros anos foram marcados por testes constantes, pequenas oportunidades e muita dedicação. Apesar das incertezas, ele manteve a convicção de que a atuação era uma forma legítima de expressão artística e autoconhecimento. Cada papel contribuía para ampliar sua compreensão das emoções humanas e fortalecer sua presença nos palcos. Aos poucos, o reconhecimento começou a surgir, abrindo portas para trabalhos mais relevantes e preparando o terreno para a ascensão que transformaria sua vida nos anos seguintes. O encontro com o budismo e uma nova perspectiva de vida, uma das experiências mais transformadoras de sua trajetória, aconteceu durante uma viagem ao Nepal. Ali, em contato com mestres espirituais e com a tradição budista tibetana, Richard encontrou respostas que procurava havia anos. O encontro com o Dalai Lama teve impacto profundo em sua visão de mundo. A partir desse momento, a espiritualidade deixou de ser apenas um interesse intelectual e tornou-se parte central de sua existência. A meditação, a compaixão e a busca pelo equilíbrio passaram a orientar suas escolhas pessoais e profissionais. Essa transformação interior influenciaria profundamente sua carreira, seus relacionamentos e sua forma de lidar com a fama,
moldando um caminho muito diferente daquele normalmente associado às grandes celebridades. A ascensão ao status de ícone internacional durante as décadas de 1980 e 1990, Richard Gere tornou-se um dos rostos mais conhecidos do cinema mundial. Filmes de enorme sucesso consolidaram sua imagem como símbolo de elegância, charme e romantismo. O reconhecimento internacional trouxe prestígio, riqueza e admiração global. No entanto, enquanto o público via uma estrela aparentemente realizada, ele continuava dedicado às suas práticas espirituais e às reflexões sobre o verdadeiro significado da felicidade. A fama representava uma conquista profissional importante, mas não era capaz de responder às questões mais profundas que o acompanhavam desde a juventude. Essa dualidade entre o brilho exterior e a busca interior tornou-se uma das marcas mais fascinantes de sua trajetória. Quando os princípios falaram mais alto que a conveniência, à medida que sua influência crescia, Richard começou a utilizar sua visibilidade para defender causas humanitárias, especialmente relacionadas ao povo tibetano. Em vez de permanecer em silêncio para proteger sua posição na indústria, escolheu manifestar suas convicções de forma pública. Essa decisão trouxe consequências significativas para sua carreira, mas ele permaneceu fiel aos próprios valores. Sua postura demonstrou que, para ele, a integridade tinha mais importância do que a aprovação de instituições ou interesses econômicos. Ao assumir essa posição, tornou-se um exemplo de alguém disposto a aceitar perdas profissionais em nome da coerência entre discurso e ação, reforçando a ideia de que o sucesso não precisa ser medido apenas por conquistas materiais. Amores, aprendizados e transformações pessoais. A vida afetiva de Richard Gere foi marcada por relacionamentos importantes que contribuíram para seu amadurecimento emocional. Seus casamentos trouxeram momentos de felicidade, mas também desafios relacionados às diferenças de expectativas, estilos de vida e prioridades. Com o passar do tempo, ele compreendeu que o amor exige mais do que admiração e compatibilidade superficial. As experiências vividas ensinaram lições valiosas sobre respeito, crescimento individual e equilíbrio entre vida pessoal e compromissos profissionais. Embora alguns relacionamentos tenham chegado ao fim, cada etapa contribuiu para ampliar sua compreensão sobre si mesmo e sobre as complexidades das conexões humanas, fortalecendo sua capacidade de construir vínculos mais autênticos. A paternidade, como fonte de renovação, o nascimento de seu primeiro filho representou uma transformação profunda em sua maneira de enxergar o mundo. A experiência da paternidade despertou sentimentos e responsabilidades que redefiniram suas prioridades. O homem, conhecido por interpretar personagens carismáticos, passou a dedicar grande parte de sua energia à construção de uma vida familiar significativa. Com o passar dos anos, a presença dos filhos tornou-se uma das maiores fontes de alegria e propósito. Essa nova dimensão da vida trouxe equilíbrio emocional e reforçou valores que já ocupavam espaço importante em sua jornada, como a compaixão, a paciência e o cuidado com os outros. Uma carreira guiada pela arte e não pelo mercado. Mesmo diante da possibilidade de retornar ao centro das grandes produções comerciais, Richard optou por escolher projetos alinhados aos seus interesses artísticos e pessoais. Em vez de perseguir apenas sucessos de bilheteria, passou a valorizar histórias que ofereciam profundidade emocional e reflexões relevantes sobre a condição humana. Essa postura permitiu que explorasse personagens complexos e demonstrasse sua versatilidade como ator. Embora nem todos os trabalhos tenham alcançado grande repercussão comercial, muitos receberam reconhecimento crítico
e reforçaram sua reputação como intérprete talentoso. Sua trajetória demonstra que a realização profissional pode surgir da liberdade criativa e da fidelidade aos próprios critérios, e não apenas da busca por popularidade. Compromisso humanitário e visão global. Além do cinema, Richard dedicou grande parte de sua vida ao trabalho humanitário. Seu envolvimento com organizações voltadas à defesa dos direitos humanos e à preservação cultural refletiu um compromisso genuíno com causas sociais. Ao longo dos anos, visitou comunidades vulneráveis, apoiou campanhas de conscientização e utilizou sua visibilidade para ampliar debates importantes. Esse engajamento não surgiu como estratégia de imagem, mas como consequência natural de suas convicções espirituais. Sua atuação mostrou que figuras públicas podem utilizar sua influência para promover empatia, diálogo e transformação social, inspirando outras pessoas a participarem ativamente da construção de um mundo mais justo, um novo amor e a descoberta da serenidade. Em uma fase mais madura da vida, Richard encontrou novamente o amor ao lado de Alejandra Silva. Diferentemente dos relacionamentos anteriores, essa união foi construída sobre afinidades profundas relacionadas a valores, propósito e visão de mundo. Ambos compartilhavam interesse por causas humanitárias e acreditavam na importância de utilizar seus privilégios para ajudar outras pessoas. O relacionamento trouxe estabilidade, companheirismo e uma sensação renovada de pertencimento. Depois de décadas marcadas por intensas transformações pessoais e profissionais, Richard encontrou uma forma mais tranquila de viver o amor, baseada na aceitação mútua, no respeito e na compreensão. O legado de uma vida vivida com autenticidade. A história de Richard Gere é um retrato de alguém que se recusou a ser definido apenas pela fama. Sua jornada demonstra que o verdadeiro sucesso não está necessariamente em acumular riqueza, reconhecimento ou poder, mas em permanecer fiel aos próprios princípios. Ao longo dos anos, ele escolheu a espiritualidade em vez da superficialidade, a consciência em vez da conveniência e o propósito em vez da acomodação. Seu legado ultrapassa os filmes que protagonizou e se manifesta na coragem de viver de acordo com aquilo em que acredita. É uma história que inspira reflexão sobre o valor da autenticidade, da compaixão e da busca constante por significado em um mundo frequentemente distraído por aparências.